Oi, graças e paz. Tudo bom? Tem muito tempo que eu não venho aqui, né? Ah, perdão, gente. Eu tenho passado algumas coisas assim na minha vida, mas a maior parte é a casa não está realmente em silêncio. Então pode ser que realmente não tenha silêncio, nem em casa e nem na rua. Mas eu não vou deixar de gravar hoje por isso. Mas eu quero compartilhar com vocês uma coisa, esse novo ano, né? 2025 aí. E eu consegui um tempo aqui, aluguei o quarto dos meus pais por um tempo. E eu quero compartilhar um pouco, assim, algumas coisas que eu tenho meditado, assim. Não necessariamente um versículo da palavra de Deus, mas eu acredito que seja meditação mesmo de coisas que também tem a ver com o mundo espiritual, com a questão de sermos cristãos evangélicos que acreditam em Jesus e seguem, né, como discípulos que vivem a palavra, que pelo menos tentam viver a palavra, se esforçam para viver a palavra, né, porque a gente não segue completamente direitinho, porque nós somos falhos imperfeitos, mas eu acredito que nós estamos tentando, né, nos esforçando para sermos como Jesus. E uma frase que veio na minha cabeça, já tem algumas semanas, que é: um dia a gente cresce. E isso tem batido muito na minha mente, porque a maturidade não tem a ver... Eu já ouvi muitas pessoas falando sobre isso, né? A maturidade não tem a ver com a idade, mas sim com o entendimento, com responsabilidade e coisas assim. Eu vi o filme A Forja e também me relembrou mais ainda essa frase de um dia a gente cresce. Porque quando a gente crescer não é questão só de estatura, né? Comprimento ou largura também. Não é questão de idade, é questão de entender que agora a gente tá em outro nível da vida, assim, amadurecimento mesmo. E eu tenho passado muito mais agora por essa mudança de amadurecimento, de entender responsabilidades e tudo mais. Muito antes eu me esforçava para ser madura, para parecer madura, porque as pessoas esperavam isso de mim por causa da minha idade. Mas agora eu realmente estou entendendo o que é uma maturidade de responsabilidade e tudo mais. Então, me veio essa frase e eu até quero escrever alguma coisa sobre isso lá no Instagram. Exemplo, um dia a gente cresce e percebe que eu preciso assumir os meus compromissos, estar presente nos meus compromissos mesmo que eu não queira ir. Um dia a gente cresce e percebe que eu preciso fazer o que precisa ser feito, porque eu assumi a responsabilidade que queria fazer, por exemplo. Não tô afim de ir, por exemplo. Hoje aconteceu isso comigo. Eu não tava muito afim de treinar. Pra quem não sabe, sou professora de educação física, né? Eu não tava muito afim. E a professora não tem muito a abertura, vamos botar assim, pra faltar uma aula, né? Se é você que dá aula, não tem como você deixar de ir. E aí hoje eu não tava muito afim, hoje tá um clima bem fresquinho, parece que vai chover o dia todo, mas agora não tá chovendo, de manhã também não tava, porque a regra é, se tá chovendo a gente não vai, porque é um campo, a praça, né, então tem uma parte que não é coberta, e aí pra não pegar chuva e tudo mais. Mas não tava chovendo, mas hoje eu não acordei com tanto ânimo, então eu queria que estivesse chovendo pra não ter aula, pra não dar aula. Só que veio isso na minha mente também de novo. Um dia a gente cresce e entende que eu preciso fazer porque precisa ser feito. E se a gente levar isso para as coisas de Deus, não só de questão de ser maduro, mas questão de assumir um compromisso de verdadeiramente discípulo. Eu sou discípulo de Jesus. Então, um dia a gente cresce e percebe que o discípulo faz as coisas mesmo sem querer. O discípulo faz as coisas mesmo sem entender. Por quê? Porque agora ele é maduro, ele entendeu. Um dia a gente cresce e percebe que se eu não ler a Bíblia, se eu não orar e não fazer jejum, a minha vida espiritual vai definhar. Um dia a gente cresce e percebe que se eu não tiver um compromisso com o corpo de Cristo
ir na igreja também, cultuar a Deus junto com o corpo, estar membrado em uma igreja, a gente não vai ter uma vida espiritual boa diante de Deus. A gente não vai conseguir suportar. Como no físico, né? No corpo. Eu cresci, então eu entendi. Então um dia a gente cresce e entende que se eu não levantar de manhã ou o horário que for para treinar e treinar, eu não vou ter os bons resultados. E é muito assim, a gente, quando nós somos imaturos, nós queremos os bons resultados sem fazer esforço nenhum. Só que um dia a gente cresce e entende que se eu quero emagrecer e caber naquela roupa, eu preciso me esforçar para isso. Então, hoje, com muito esforço, sim, foi muito esforço que eu tive que orar para Jesus me ajudar muito. Tô aqui sendo bem vulnerável, né, como a gente chama. Eu fui bem vulnerável entendendo que, levando pra Jesus, eu não tava a fim de treinar, eu queria dormir, eu não queria muito interagir hoje, mas eu preciso ir, então me ajuda a desamarrar minha cara, me ajuda a não dar patada em ninguém, porque não é porque o dia tá ruim, não tava ruim, né, mas não tava tão bom pra mim, que eu preciso tornar o dia das outras pessoas ruins. E graças a Deus as meninas são muito simpáticas, muito bênção na minha vida, e elas me ajudaram, até me fizeram rir bastante e melhorou bastante o meu dia. Eu sei que foi Jesus, né, que eu realmente orei por isso. Mas é isso. Eu acho que nós como cristãos, como verdadeiramente discípulos, que é a pessoa que segue e tenta obedecer mesmo as ordenanças de Jesus, de sermos uma assembleia, de sermos um corpo. A igreja foi Jesus que criou, então é importante. A ceia foi Jesus que instituiu, então é importante. O batismo, estar em comunhão, jejum, oração e palavra, e obediência, e estar presente. Foram coisas que Jesus demonstrou. Então, por que nós, como servos, faríamos diferente? Por que eu preciso fazer o evangelho do meu jeito? Jesus conviveu com pessoas que eram diferentes, então pessoas diferentes irão conviver. E isso faz parte do evangelho. Para Deus conseguir trabalhar na minha vida, eu preciso ter contato com outra pessoa completamente diferente de mim. Para Jesus trabalhar na sua vida, você vai ter que ter uma pessoa completamente diferente de você. Ah, Isabel, mas eu não gosto da pessoa. Mas amai-vos uns aos outros. Como eu, serva de Jesus, não vou amar ninguém. Não, tá errado. Se eu sou serva, eu vou obedecer. Servo, filho é aquele que obedece. Quem ama é aquele que obedece. Então, eu não sou melhor do que ninguém para dizer que aquela igreja é ruim e eu saí e aquela igreja não presta. Aquela pessoa é ruim, mas se for olhar, se ela é ruim, eu também sou, porque somos todos pecadores. Eu também estava meditando que a palavra de Deus diz que Jesus não veio para os sãos, ele não veio para os curados. Ele veio para os que precisam de cura, ele veio para os que precisam de libertação. Então na igreja você vai encontrar gente curada completamente? Nem sempre. Na igreja você também vai procurar as pessoas que estão super machucadas, as pessoas que estão super precisando de ajuda, precisando de um abraço, precisando de cura, de libertação. É na igreja. Então, se a gente está realmente na igreja procurando cura, a gente precisa querer cura. A gente precisa querer ajudar uns aos outros. Precisa querer deixar Jesus trabalhar na nossa vida. Eu nem ia entrar nessas coisas, mas amém. E é isso. Quando a gente entende a maturidade espiritual, eu não concordei tanto com o que aquele líder falou, mas é bíblico. Então eu vou obedecer porque eu obedeço a Cristo, obedecendo Ele. Eu não vou ir contra o meu líder sendo bíblico. Eu não vou ir contra o meu líder. Ponto. Porque Jesus tá vendo, e se ele não estiver sendo bíblico, ele vai dar conta a Deus. Eu não sou juiz do céu. Eu não sou juíza. Não é minha justiça própria, como diz o pastor Jeter, da Igreja Corpus. Não é minha justiça própria que vai mudar o mundo. É a justiça de Deus que vai, no final de todas as coisas, resolver. Não é minha. Então,
Eu preciso estar justificada por Cristo e muito cheia de Deus, porque nós precisamos. Se eu estiver cheia de Deus, se você estiver cheio de Deus, a gente vai estar cheio de Deus e vai tentar não pisar na bola um com o outro, entende? Então, temos que aprender a ter a maturidade espiritual também, porque, como no filme, né? Espera-se muito uma maturidade dos homens, né? Que nós sabemos que na sociedade está muito difícil. Maturidade em geral, não é só homem, não. Mas nós precisamos ser cheios de Deus. Quando a gente é cheio de Deus, obediente à palavra, a maturidade vai chegando. Eu lembro que, quando eu era mais nova, eu me esforçava para ser madura. Então, eu entendia que ser madura era não rir alto. E eu falo alto, fico rindo alto, eu sou bem escandalosinha. Eu achava que maturidade era não parar de fazer palhaçada, e eu sou bem palhaça. Eu achava que maturidade era não me vestir com roupas coloridas, por exemplo. Eu amo roupa colorida e eu não me vestia de roupa colorida porque as pessoas me chamavam de criança porque eu estava com, vamos supor, igual ontem eu me vesti assim, uma calça rosa e uma blusa verde. Que tinha uns desenhos também. Mas aí as pessoas olham, tem pessoas que ainda fazem isso, olham pra mim e falam assim, nossa, você é tão menininha, mas isso não, a minha roupa não quer dizer que eu não sou madura, mas a nossa sociedade entende que pessoas maduras usam preto, branco, cinza e agora no máximo marrom, né, tons terrosos, mas a gente precisa entender que maturidade é atitude, e a real maturidade de ter compromisso. Ai, eu tô doente, ou então eu não tô me sentindo tão bem, eu não vou. Não, se você assumir um compromisso, você tem que estar. Se é o seu dia na escala de alguma coisa, você tem que estar. Só se, tipo assim, realmente foi um caso muito, muito... Entende? Mas assim, as pessoas dão desculpas bobas. Ai, exemplo, eu perdi a hora, então eu não vou pra igreja. Não, você tem que ir pra igreja. Por quê? Porque você precisa de fortalecimento. Não é o pastor que tá lá na igreja, ele precisa de fortalecimento, mas ele não vai ser afetado por você não ir. Agora, se você for um pregador e não for, aí a igreja toda vai ser afetada. Mas entende que maturidade tem a ver com responsabilidade. Assumir a responsabilidade. Assumir uma posição de realmente entender que eu preciso fazer minha parte para que todos consigam fazer a parte deles, porque um depende do outro, coisas assim. Então, eu fui viajando junto com vocês, mas eu acredito que tem um sentido e realmente, espiritualmente, a gente precisa, que foi o que eu falei no início, pra gente ter um bom resultado, a gente precisa nos esforçar, precisa assumir os compromissos que nós precisamos. Então, se eu quero ser cheia do Espírito Santo, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar para estar ligada na voz dele, e eu preciso ler a Bíblia para saber a vontade. Não é hoje, não é tão necessário, não é primordial alguém ser usado no eixo que te digo. Hoje, o véu foi rasgado, eu posso me achegar a Deus e saber o que Deus quer falar comigo. Ele pode falar no meu interior, ele pode falar no meu espírito, com voz audível ou não, ele pode falar através da palavra dele comigo. Porque as pessoas querem ter a resposta de Deus sem ter intimidade com Deus. E isso não vai acontecer. E aí nós vemos absurdos acontecendo por querer a resposta do Senhor, mas não fez o que tinha que ser feito. Então, que o Senhor venha realmente nos acordar isso, venha nos dar entendimento na luz da palavra dele, de que se nós queremos bons resultados, precisamos nos esforçar para isso. Se a gente não se esforçar, a gente não vai ter bons resultados, vai ter resultado ruim, porque ou vai ficar no mesmo lugar, ou vai ter consequências ruins, tipo péssimas mesmo. Então, que o Senhor nos ajude a escolher fazer o certo, nos ajude a realmente querer ter uma maturidade espiritual, um entendimento mesmo, né? Já começamos o ano assim, nesse canal. No meu Instagram eu tento ser um pouco mais ativa, né? Postar um pouco mais regularmente. Eu confesso que às vezes é preguiça de digitar, porque eu escrevo muito. Mas, e
eu posto pregações de outras pessoas, então escrever a pregação e depois digitar a pregação às vezes é uma coisa muito grande e às vezes eu tenho um pouco de preguiça, peço perdão aos irmãos, mas eu vou tentar esse ano gravar um vídeo pra cá, não sei se vai ser uma vez por mês, não sei como é que vai ser, Deus é que sabe, mas eu queria muito começar esse ano gravando, falando com vocês. Eu agradeço a todos vocês que estão inscritos nesse canal, que eu tô vendo que a gente aos pouquinhos está crescendo, mas que independente de crescimento de canal, você tem um crescimento espiritual, de entender que se você assumir um compromisso com o Senhor, você precisa ter o compromisso com o Senhor. Não seja uma aliança só de um lado, porque a gente fala, o Senhor é fiel, ele é fiel a si mesmo. Porque se fosse depender da minha fidelidade a ele, ele não seria fiel, porque nem sempre eu sou. Então, que possamos ter um relacionamento com Deus, de realmente tentarmos esforçarmos ser fiel a ele. Pra ser fiel, entendeu? A gente nunca vai pagar a fidelidade, não vai conseguir devolver, não vai ser realmente de mão dupla, porque a gente nunca vai chegar à superioridade da fidelidade dele. Mas a gente vai ser servo, entende? Que faz a nossa parte. Que o Senhor nos ajude a fazer a nossa parte. Porque eu como membro, mas eu não tô em escala nenhuma, Isabel, eu não faço nada na igreja. Eu sou membro, eu sou discípulo, eu vou me envolver, eu vou procurar. Tá na escala. Tem gente que fala assim, não é nada de merecimento não, mas tem gente que fala assim, caraca, Isabel tá em tudo. Tá na escala das crianças, escala da limpeza, escala do louvor, escala, às vezes, quando falta alguém na mídia eu fico, escala aí tá nos grupos da Rede Jovem, o grupo das irmãs, tô na decoração. Mas se todo mundo da igreja estiver envolvido, eu não preciso estar em todas as escalas. Por quê? Porque eu vou dar a minha vez, eu vou dar a vaga pra alguém. Entendeu? Vamos supor que tem alguém que não tá envolvido em nada. A pessoa se interessou por alguma coisa, eu vou abrir a vaga pra ela, eu não vou fazer. Mas enquanto não tem pra fazer, eu vou. Entendeu? Porque isso faz bem pra minha vida, que eu tô servindo ao Senhor, entendeu? Mas seja membro na sua igreja, um membro ativo. Um membro que participa. Tá, não tem vaga na mídia, não tem vaga no grupo de louvor, que todo mundo quer entrar no grupo de louvor. Não tem vaga. Tem vaga na intercessão. Ninguém briga pra entrar na intercessão. Ninguém briga pra estar no culto de oração. Isso tem vaga, entendeu? Não precisa ter um chamado apostólico, não precisa ter um chamado, uma unção de ministerial sobre a sua cabeça. Não, na intercessão tem vaga, entendeu? Vai aumentando um pouquinho, começa com 2 minutos, que às vezes a gente não tem muito. Vai orando a palavra, aí vai pra 5 minutos. Aí quando você vai lendo a palavra, vai falando, Senhor, eu quero ser. Eu tô em Daniel, então, Senhor, eu quero ser como Daniel. Que as pessoas vejam que eu sou uma pessoa ungida pelo Senhor, que tem o espírito de Deus dos deuses. Você vai orando a palavra, minha filha, você vai pra 30 minutos rapidinho, entendeu? Vai exercitando a tua oração. Um jejum, não consegue fazer jejum até meio-dia. Você beber água, bebe água. Depois você vai aumentando, entendeu? Vai ler a palavra, começa com um capítulo, não vem com esse negócio de um versículo por dia, não. Um capítulo por dia. Depois você vai aumentando 2 capítulos por dia. No ano seguinte, 3 capítulos. Até tu ler a Bíblia toda. Já leu a Bíblia toda? Já leu a Bíblia hoje? Gente, a gente precisa se esforçar. Se a gente quer as bênçãos de Deus, a gente precisa de esforçar. Deus é misericordioso e nos abençoa, mesmo sem a gente merecer, mesmo sem esforço, sim. Mas quando a gente se esforça, a gente vê resultado também, entendeu? A gente vê Deus agindo, a gente fica mais ligada, a gente murmura menos, a gente fica menos ranzinza. Quando a gente se esforça, quando a gente foca em servir ao Senhor, em ler a Bíblia, orar e jejuar, a gente não tem tempo para reclamação. Quando eu tô muito atribulada, eu sei que eu tô faltando em alguma coisa, entendeu? Então, que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Eu nem ia falar isso não, mas amém. Que realmente
O Espírito Santo vem a ter liberdade para nos convencer, porque eu também preciso de ajuda. Eu tô conseguindo, mas eu preciso de ajuda para continuar conseguindo, porque constância não é uma coisa fácil em nada, tá? Em leitura de livro, leitura de Bíblia, em jejum, a gente precisa de constância, permanecer. É até que você ora até que aconteça. E quando acontecer, continua orando ou ora pra outra coisa. Ora em agradecimento pelo que aconteceu. E assim a gente vai conseguindo ter uma vida focada nos céus, pensamentos dos céus, tá? Eu tava sem script, foi isso até aqui. Eu já falei até aqui umas vezes, né? Beijo, fica com Deus, graça e paz, tenha um ano de vitória abençoado, entendeu? Ore por esse ano, entrega esse ano ao Senhor, os planos que você tem, entrega ao Senhor, porque Ele dirige, confia, descansa, tá bom? Então, até a próxima. Tchau.